Olá, meu povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo do canal Mensagem Bíblica e hoje com um vídeo bastante especial, uma entrevista aí, um podcast com o pastor Alexandre Nascimento da comunidade evangélica Salvando Vidas em Cristo. Você que vai abençoar o povo agora, Deus está levantando os próximos Moisés e está movendo os céus na terra essa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Céus na terra, diz o Senhor. Aleluia! Uma igreja de Brasília e também tem projetos também, em nome de Deus aí, para afiliar e montar uma igreja aqui em Marília, ok? Amém. Vamos pro vídeo de abertura e já voltamos. A primeira pergunta que eu faço para o pastor Alexandre Nascimento é se ele acha que as igrejas evangélicas têm bastante poder para influenciar na política no Brasil, no atual estado socioeconômico também que se encontra o Brasil, o poder que as igrejas têm e aonde isso pode levar, se é positivo ou negativo. Muito obrigado, querido Igor, pela pergunta, uma pergunta pertinente para o nosso cenário atual. Estamos em 2022, num ano de política. Bem, a Bíblia nos ensina que em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, José se tornou governador do Egito. Bem, a política, ela também está envolvida com a palavra, porque a Bíblia é um livro histórico, filosófico, político, social e principalmente espiritual. Tem essas 5 facetas, 5 vertentes na Bíblia. Então é importante que as pessoas, os líderes religiosos que estejam à frente de algumas igrejas, saibam como conduzir o seu rebanho e como orientá-los em relação à política, tendo em vista que a Bíblia também é um livro político. Se nós pegarmos, querido Igor, nós temos, por exemplo, José como governador do Egito, temos Daniel, quantos homens, que se tornaram governantes dentro da palavra de Deus. O assunto é muito extenso, mas respondendo sua pergunta, contextualizando para hoje, eu acredito sim, que a igreja tem um grande poder, agora feito com muita ordem, decência e feito no Espírito. O homem precisa fazer as coisas dentro do Espírito Santo de Deus, como está em Mateus capítulo 10, versículo 20, não sois vós quem falará, mas é o Espírito Santo que falará por vós. Então, se faz necessário, existe infelizmente a corrupção, existe infelizmente os falsos profetas, a corrupção na política, os maus testemunhos, mas eu acredito, pela fé, que Deus levanta os seus, aqueles que são mais íntimos dele, para colocar na presença de reis e governadores, como está em Mateus capítulo 10, versículo 17 e 18. Eis que eu vos colocarei na presença de governantes, reis e príncipes, para que pudesses falar em meu nome, diz a palavra do Senhor. Eu acredito que tem homens e mulheres que vivem o que pregam e tem pessoas boas sim, que querem fazer algo especial para o nosso país. Amém. Bom, a segunda pergunta que eu quero fazer para o pastor é que atualmente Marília, não sei se o pastor ficou sabendo, ela ficou no índice brasileiro como a maior cidade em número de suicídio de jovens. Então, eu queria saber o projeto da igreja, do pastor, o que ele pensa a respeito disso, porque Marília é uma cidade que eu estava vendo também, que as igrejas têm crescido muito e ela também é muito importante para o cenário do evangélico no Brasil. As igrejas que tem, cada dia tem crescido mais, mas ainda continua essa questão de suicídio. Ficou em primeiro lugar, como eu disse, no último índice, dos jovens, adolescentes que têm suicidado aí por depressão, enfim, por muitas coisas. O que a igreja pensa, o modo que trabalha, como coagir e combater esse cenário, principalmente aqui na cidade de Marília? Muito obrigado pela pergunta, querido irmão Igor, em nome de Deus. Eu tenho uma convicção muito firme que está em Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar os meus mandamentos. O que eu vejo hoje, como está em Mateus capítulo 9, versículo 38, que a seara é grande, os ceifeiros, os trabalhadores são poucos.
O evangelho verdadeiro, o evangelho de raiz, o evangelho da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é aquele evangelho onde o homem, ele renuncia a toda a sua vida. Onde o pastor, a diaconisa ou a obreira, a gente prega para 1000, para 10, para 100, para 1, e se faz necessário aquele evangelho antigo, de raiz, antigo não no sentido de estar ultrapassado, mas antigo no sentido de ter intimidade com o Espírito Santo e de você poder pegar uma pessoa, como está em Provérbios 15:30, as boas palavras fortalecem até os ossos. Pegar uma pessoa que talvez naquele momento, naquele dia, como hoje à noite, tem muitas pessoas que podem estar passando por momentos com pensamentos de suicídio, e Deus levar os seus missionários, seus profetas e profetisas até lá. Não apenas uma igreja que fica em 4 paredes pregando o evangelho, mas uma igreja que prega para pessoa de rua, uma igreja que visita um hospital, um presídio, que aborda uma pessoa e que fica com aquela pessoa um bom tempo conversando, porque tem muitas pessoas que estão carentes no evangelho verdadeiro e estão carentes de ter... Certa vez Jesus disse assim: eu vejo vocês como ovelhas sem pastor. Tem pessoas que precisam andar com pessoas firmes e fortes no Senhor. Eu sei que existe escândalo, sei que existe, infelizmente, muitas maçãs podres no nosso meio. Não vou negar, sei, estou nos bastidores e sei como funciona. Mas glória a Deus que você que está me assistindo, com certeza, tem pessoas de bom caráter ainda, tem pessoas de boa índole ainda, pessoas que vivem o que pregam, e como diz a palavra, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Então ande com pessoas firmes, ande com pessoas cheias do Espírito, que todo mal, tudo aquilo que chegou sobre a tua tenda, todos os desejos que não são de Deus, vão cair por terra. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Bom, como o nome próprio já diz, SESVEC é Comunidade Evangélica Salvando Vidas em Cristo. O que Brasília, Marília, futuramente na Bahia, o que as cidades e os estados podem esperar da SESVEC é aquilo que o nome próprio já diz e que Deus colocou no meu coração há muito tempo. Uma comunidade evangélica que salva vidas em Cristo. A gente visita pessoas nos lares, é um ministério de cura e libertação, é um ministério que a gente ora a qualquer momento. Se alguém de vocês me chamar pelo WhatsApp, que estará o contato aqui em breve, nós estaremos orando pela tua vida, orando pela tua casa. Você pode chamar o horário que for. Se eu não conseguir responder ou algum obreiro não responder no momento, pode ter certeza que no dia seguinte nós não vamos te deixar sem resposta. E é um ministério de renúncia, é um ministério onde a gente deixa a nossa vida para cuidar dos outros. E as pessoas estão sentindo isso, elas estão sentindo que é necessário pessoas que vivem o que pregam e que se entregam para o Evangelho, como Pedro, Tiago, João, Paulo, Felipe. E eu acredito que através da nossa disposição em Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas através da nossa disposição para a obra, Deus opera sim milagres e prodígios em nome de Jesus. E eu creio e profetizo, em Marília, em Brasília, aonde nós estivermos, Deus vai trazer um avivamento. Deus vai tocar desde o mais simples até o mais poderoso. Deus vai tocar em pessoas humildes, desde classe D até classe A, desde aquele que mora num lugar mais triste até aquele que mora numa mansão, vai tocar em políticos, em médicos, vai abençoar o poder legislativo, executivo, judiciário. Eu creio no poder de Deus e no poder da oração. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos que essa comunidade evangélica que salva vidas em Cristo, nós vamos salvar sim através do nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o pastor é que o meu ponto de vista, né, falando assim, como por fora, assim, o que eu vejo, né, estudando, apresentando, que eu acho que, tipo assim, as próprias igrejas no Brasil, as evangélicas, elas não têm uma união sólida como a região católica tem com o catolicismo. O que o irmão acha
o pastor acha que deve ser feito para haver essa união das igrejas evangélicas, porque a igreja evangélica tem crescido cada dia mais e tem um grande poder na sociedade. Se a palavra de Deus é colocada no evangelho como uma única linha, né, como diferente de algumas religiões que mudam o contexto bíblico, por que não há essa união, principalmente do povo evangélico, não só dos pastores, mas entre os povos evangélicos no Brasil? Um pouquinho mais alto. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Eu acredito, irmão Igor, que o que acontece conosco hoje vai ser inevitável a união de igrejas e pastores. Existe uma certa união? Graças a Deus existe, mas ainda um pouco discreta, proporcionalmente aos milhares de igrejas que existem. Bem, fugindo um pouco do cenário, a gente falamos de política, contexto de igrejas, nesses daí, pessoas de jovens, mas eu queria perguntar para o pastor, essas pessoas que estão afastadas da igreja, têm desviado da igreja, o que o senhor tem que falar nesse sentido? Será que, onde está o erro? Está nos pastores? Está nas ovelhas? O que tem acontecido que essas pessoas, cada vez mais eu percebo que tem muita igreja, mas tem muita falta de presença de Deus? Amém. O que eu percebo é que existe os dois lados. Existe o mau pastor, acho que nem combina, né, Igor? O mau pastor, mas existe o mau pastor e a boa ovelha, e a má ovelha e o bom pastor. Nos dias de hoje é muito difícil a gente tocar num assunto muito delicado desse. Mas o meu conselho para você que está assistindo, você que é meu irmão, você que é minha irmã, você que já foi ungido a obreiro, a diaconisa, até mesmo um pastor que está me assistindo, você que é uma pessoa que que já teve tantas experiências com Deus, tanta intimidade com Deus, o meu conselho é que você faça um propósito de jejum e oração e peça para Deus falar com você. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos os profetas. Deus quer te revelar com quem você vai andar. Aliás, 3 coisas: qual a tua igreja, qual o teu pastor e qual o teu ministério. Mas eu preciso andar com alguém? Precisa. Porque Jesus não precisava andar com ninguém, mas ele andou com 12, mostrando a importância da comunhão. O Salmo 122 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivem em comunhão. Aí talvez você que está assistindo fala assim: pastor, eu já me machuquei, já fui ferido, tanto falso profeta, tanta mentira, tanta coisa errada. Então ore a Deus para que você procure um local aonde você venha se adequar. Um local menos errado, vamos colocar assim, porque a igreja é um hospital mesmo. A igreja é um hospital que cuida das pessoas. Agora, você precisa orar a Deus com o seguinte texto: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Lá em Atos capítulo 3, quando o coxo de nascença, em Atos 3, no templo da Casa Formosa, ele olha para cima, para Pedro e João, ele sai saltando e entra no templo. Passaram muitas pessoas ali e ele era coxo de nascença há anos. Mas quando olhou para Pedro e João, saltou e entrou no templo, porque Pedro e João refletiam a imagem de Cristo, refletia pessoas cheias do Espírito. Então meu conselho é: ore a Deus, para Deus te mostrar, para que você ande com pessoas cheias do Espírito. Ainda existem homens e mulheres que vivem o que pregam. Glória a Deus. Pastor, eu estou vendo ali que foi 2 minutos e pouco, né? Eu acho que essa mensagem que o pastor falou foi muito importante, né? Eu tenho percebido que às vezes o canal recebe e-mails do Japão, de outros lugares que vê o vídeo do canal, e eu vejo muitas mensagens de aflições à noite, né? Na hora de dormir, principalmente com dor. E vejo muitas pessoas falarem que eu sinto uma dor, aí eu tenho um pastor, ele ora, eu estou desviado, ele vem falar comigo, eu volto, mas ao mesmo tempo, pouco tempo depois, volta. Então, em Hebreus 11:6 fala que sem fé é possível agradar a Deus. Então, eu queria saber se esse contexto está ligado aonde, porque, tipo assim, no mesmo tempo que eles geram a fé em Deus, ao mesmo tempo eles recuam 2 passos para trás. Então o que o pastor diz nessas questões? Porque, tipo assim, igual eu falei, o povo evangélico não tem faltado união, a palavra é uma só. Então eu
falando aqui no canal, eu conheço o pastor há muito tempo. Ele foi um mentor que mostrou a palavra para mim no Evangelho. E eu sei que a palavra é reta, né? Você ama salvar vidas em Cristo. Eu sei que você passa por muitas aflições e não vem só de igreja, também vem porrada de pessoas próximas, mas você está ali independente de dinheiro e qualquer colocação, né? Então eu queria perguntar, através dessa pergunta que você fez mesmo, o que o pastor acha desses pastores como o Edir Macedo? Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Em Nova York, depois de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo comanda a partilha dos dólares arrecadados e ainda olha para a câmera com deboche. Enfim, como o Valdomiro Santiago, eu vi aqui agora, em plena pandemia, ele teve um feijão lá que curava. Olá, Brasil. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no propósito da semeadura, né, da semente. Eu também estou participando, graças a Deus. Eu tenho aqui 6 sementes. Olha só, tenho 6. Eu vou plantar nesse, eu não sei como é que chama, isso não é um vaso não, o negócio é um retângulo aqui, tá? Vou plantar com cuidado, com a bênção de Deus, ó. E ela vai nascer. Gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. Então, tipo assim, você como ministro do Evangelho, como líder em frente de uma igreja, um pastor de uma igreja, o que você tem a dizer? Porque, tipo assim, cada igreja tem que comparar com um contexto. Isso é verdadeiro? Isso pode? Isso não pode? Isso pode acontecer pela fé? O que acontece? Obrigado mais uma vez pela pergunta. É uma pergunta um tanto desafiadora que você me fez. Mas vamos lá. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Bem estreita a porta que conduz ao caminho da salvação e poucos que entram por ela. Largo e espaçoso é o caminho que leva a porta que leva ao caminho da perdição e muitos entram por ela. Eu tenho uma coisa comigo. Líderes que estão fazendo algo fora da palavra do Senhor, que está fora do contexto bíblico, cada um vai ter que prestar conta daquilo que fez. Porque se Deus não autorizou fazer algo, o homem vai ter que prestar conta porque veio do homem. Ora, quem é de carne, quem é de espírito, é no espírito. Diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, é uma paulada, escuta esse texto. Apocalipse 22, 18 e 19, diz assim: aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula à minha palavra, diz o Senhor, eu vos acrescentarei as pragas do Egito. Mas aquele que retirar algum tio e vírgula da minha palavra, eu retirarei seu nome da árvore da vida. Então, quem está brincando com o Evangelho, lembra de Mateus 7,13? Poucos entram pela porta e a porta é estreita. Nós profetizamos que muito nos finais dos tempos vão se entregar para Jesus e vão ter uma vida reta com Jesus. Agora, diz Mateus 7, 21 a 24, que nem todo que disser Senhor, Senhor será salvo. Mas curamos enfermos, fizemos maravilhas, sinais e prodígios em teu nome. Jesus vai responder abertamente lá no céu, quando for separar bodes e ovelhas à direita e bodes à esquerda, de Mateus 25, 33, Jesus vai dizer lá naquele grande dia, e vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quem está brincando, querido Igor, com a palavra de Deus, está fazendo o que não tem nada a ver com a Bíblia, vai ter que prestar conta. Eu gostaria de todo o meu coração de deixar uma mensagem para os irmãos, as ovelhas,
que são pessoas boas, trabalhadoras, pais e mães, guerreiros e guerreiras, leões e leoas que lutam pela sua casa, pela sua família todos os dias. Procure uma igreja boa. Procure uma igreja que tenha Bíblia. Procure alguém que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Irmãos, no dia de Pentecostes, depois do dia de Pentecostes, eles estavam tomados pelo Espírito Santo, a Shekinah de Deus, a manifestação máxima do Espírito, desceram sobre eles. Eles falavam em línguas repartidas que só o Senhor poderia entender. Em Atos capítulo 2, eles estavam embriagados da graça. Em seguida, começou os milagres. Em Atos 2,41, o apóstolo Pedro ganha 3.000 almas. Em Atos 4,4, Pedro ganha mais 5.000, são 8.000 almas, só Pedro. Mas por quê? Estavam cheios do Espírito. Procure um local que você vai se alimentar da palavra. Você tem que alimentar o seu espírito para que o seu espírito venha se alinhar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já é santo. É o nosso espírito que é pecador. Então procure uma igreja boa, uma igreja séria, que você saiba que não tenha bagunça, que não tenha nenhum tipo de coisa fora da Bíblia. Por isso que é necessário fazer um estudo da palavra para saber o que é certo e o que é errado. Oséias 4:6. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Paz do Senhor. Bom, é bem legal isso, interessante que o pastor falou, que muitas pessoas se perguntam não isso, né? Em si mesmo. Romanos 10:12 fala, né, que cada um vai dar conta para Deus um dia daquilo que faz de errado ou certo para Deus, né? Eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas que fazem coisa errada, até mesmo falando desse versículo que eu citei aqui, eles têm consciência pesada e também aflições também. Também sei como o pastor também deve passar aflições. O inimigo também, ele quer tirar a bênção, matar, roubar, destruir. Mas tem muitas pessoas que eu tenho visto aí que, principalmente pelo dinheiro, né, renegam a Deus e não querem aceitar a verdade. Então, às vezes eu vejo muitas coisas que são espiritual e não uma doença própria, crônica, enfim, da pessoa. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: a fé é tudo aquilo que a gente vê, né, que a gente não vê, mas sentimos. Qual que é o poder da fé nessa questão, até onde vai isso, na questão do evangelho? Qual que é a ligação da fé, né, com o amor, né, como está em Coríntios 13:13, até onde pode ir essa fé em Deus, essa fé verdadeira? Sim, meu irmão Igor, a resposta é muito parecida com a pergunta anterior, porque as pessoas que utilizam, que barganham a sua fé e usam a sua fé para conquistar algo apenas em benefício próprio e apenas para visar ou visualizar maldades através disso, existe uma cobrança de Deus. A palavra do Senhor diz que cada um prestará conta de si mesmo. Eu sempre falo para algumas ovelhas do rebanho, para alguns amigos e amigas, irmãos e irmãs aqui, Ministério Marília, Ministério Brasília, eu sempre digo, olha, um dia a conta chega. Por isso que o Senhor diz em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Aí você fala assim, pastor, mas por que tem que ser apagado meus pecados? Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que me converter para que sejam apagados vossos pecados? Vou te dar revelação aqui. Por que tem que ser apagados os vossos pecados, se arrepender e se converter? Porque quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai encontrar 5 lâmpadas prudentes e as 5 imprudentes. Ele vai encontrar as 5 que estão cheias, acesas, e as 5 vazias, apagadas. Porque Jesus, para você entender sobre a fé, Jesus, quando ele, em Atos 1:11, subiu para o Pai e falou, varões galileus, tinha 2 anjos e disseram, varões galileus, não vos preocupeis com esse dia. O mesmo Jesus que vocês veem subir, um dia vocês virão descer.
mas ele vos deixará o Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse, estou indo para a casa de meu Pai e vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, quando o Filho do Homem vier na sua glória e voltar para arrebatar a igreja, a sua noiva, ele vai ver em cada um quem tem o Espírito Santo, não quem tem título. O cargo e os dons são de Deus, amém? Mas no dia do juízo, no dia da salvação, no dia do juízo final, do Armagedon, do Apocalipse, o Senhor, ele vai ver quem está com o seu Espírito Santo. E quem vai estar com o Espírito Santo? Quem usou a fé para o bem. Quem utilizou a fé para as coisas de Deus. Quem fez as coisas... Tiago 5,20 diz assim, um pecador que ganhar uma alma, uma multidão de pecados serão perdoados. E nós precisamos orar para nos limparmos a cada dia. E só vai conseguir isso utilizando a fé para o bem, utilizando o coração na presença de Deus. Lucas 12:34, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também vosso coração. O nosso coração tem que estar voltado para a obediência e a vontade do Senhor, de Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. Assim a sua fé será utilizada para o bem e você estará limpo e livre junto com Jesus. Quem não deve não teme, você vai estar agradando o Espírito Santo. Efésios 4:30, Paulo já dizia, não entristeceis o Espírito Santo que há em vós. Porque se você alegrar o Espírito Santo e não entristecer, você pode ter certeza que a tua fé está sendo utilizada para o bem e você vai herdar a vida eterna pela graça de Deus, em nome de Jesus. Bom, essa pergunta eu fiz para o pastor, parecido de novo a pergunta, porque o povo hoje em dia, o contexto do povo, eles falam muito sobre fé, eles acham que tá tendo fé é o que basta, eu tenho fé em Deus, eu tô salvo. Então, por isso que esse motivo que eu tô falando sobre a fé, né? Porque a fé é importante, mas é bom esse contexto que o povo acha que eu tenho só fé, é isso que basta para mim ser salvo, né? Aquela santa ignorância. Como eu disse, o pastor Alexandre foi o meu mentor. Já tive outros pastores também muito legais, como o Berbel, como os outros, mas eu sei que você trabalha na linha da verdade e do princípio que está na Bíblia. Esse eu acho que é o diferencial, na minha opinião, da comunidade evangélica Salvadores em Cristo, né? E ter tudo um propósito, né, em Deus, só você sabe o que você passa, o que já passou, e só as pessoas próximas sabem disso, né? O canal, ele abre as portas com totalmente orgulho para o pastor falar, porque é um canal que leva a mensagem de Deus, uma coisa séria, e não é qualquer coisa para qualquer pessoa vir falar, né? Que a gente vai colocar um contexto para o povo de Deus ser enganado. Então, eu sei do seu caráter, dos seus princípios, a verdade da palavra que o pastor trabalha. Por isso mesmo, o canal está aberto para também voltar outras vezes, quiser fazer outros podcasts, a gente vai receber de coração aberto. E agora a gente vai para a fase final de aquela pergunta bate e volta, ok? Vamos lá, solta o tema aí. Bom, a gente vai para um bate-pronto rápido aqui agora. A gente montou, como eu disse, esse cenário com todo carinho, simplicidade, mas com amor no coração para vocês aí, que está vendo da cidade aqui, onde a gente estamos, ou do outro lado do mundo, enfim. Que Deus abençoe, né? No final eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, né, para abençoar, mas vamos lá. Vamos lá. Sila Malafaia. Um homem que me inspirou no ano de 2008, na minha primeira missão, eu assisti os programas dele, Palavra de Vitória, na Rede Bandeirantes, e um dia espero conhecê-lo. O que você acha das atuais condições da Igreja Evangélica no Brasil? Estamos como Martinho Lutero e as suas 95 teses. Estamos ainda em reforma. O que você tem a dizer do Marcos Feliciano? Um homem que eu admiro,
E como moro em Brasília, pretendo conhecê-lo um dia na política. Um homem que eu tenho muito respeito e um dia gostaria de tomar um café com ele. Ligado à política, como o pastor falou, eu queria saber se o presidente do Brasil, ele usou ou não o povo evangélico para se eleger presidente do Brasil. Uma pergunta difícil, né? Só Deus sabe o que ele fez, mas não consigo definir com exatidão essa pergunta. Família. Projeto de Deus. Comunidade evangélica salvando em Cristo. Um sonho para salvar vidas em Cristo. Valdomiro Santiago. Prefiro não responder. Cidade de Marília e Brasília. Duas grandes paixões que eu desejo pregar até Jesus me chamar. Pentecostal ou batista na palavra? Seja pentecostal, tradicional ou renovada, contanto que preguem e vivam o Evangelho, glória a Deus. Amém, foi muito bem no Bate Pronta. Agora o pastor vai fazer aqui uma mensagem para a sua casa, para as suas vidas, né? Que é o mais importante, como é o logo do canal. E ele vai abençoar aí esse povo aí, tanto no Japão, como nas cidades do interior, nas capitais. Amém? Eu creio nisso. Glória a Deus, eu gostaria que você estivesse com as mãos estendidas aqui junto comigo, porque Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar, oremos. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor venha tocar em cada um agora. Meu Deus, toca naquele que está caído, aquele que está sem forças. Eu profetizo um renovo, um fortalecimento, bênção para tua casa, bênção para tua vida. Eu profetizo que 2022 vai ser um ano de novos recomeços, de novas conexões, de novas bênçãos, de novos sinais, de novas curas. Eis que eu faço nova todas as coisas, de um novo testamento, de uma nova aliança com Deus para tua vida, em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu Deus, levanta um povo que se chama pelo teu nome. Levanta um povo, ó Pai, que venha te amar mais. Eu quero profetizar que Deus está levantando pessoas que vão ter intimidade, relacionamento com Jesus, pessoas que conhecerão mais ainda o Filho de Deus, pessoas que vão entrar em novas experiências, em novas intimidades com Jesus, pessoas que vão receber do céu algo que nunca receberam. Eu profetizo como está em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu profetizo que o teu projeto pode estar escondido, mas ele está crescendo na presença de Deus. Você está ganhando forma na presença de Deus. Deus está te levantando para grandes milagres, para grandes sinais, para grandes batismos nas águas. Eu profetizo o batismo no Espírito. Eu profetizo filhos cheios do Espírito Santo, como está em Atos 2:17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Recebe aí, sacerdotes terão visões, velhos sonharão sonhos. Deus está levantando um povo que volta a crer, que volta a acreditar, um povo que volta a sonhar, um povo que volta a amar. Deus está levantando um povo que volta ao primeiro amor como antes. Orecanta laba, surrecanta laba, xere. Deus está levantando um povo que acredita, um povo que realmente volte ao primeiro amor. Tem pessoas que estão me assistindo aí que está com o ministério parado. Deus te levanta em nome de Jesus. Entra em contato comigo. Vamos juntos, eu quero orar no áudio com você, eu quero orar pelo WhatsApp com você, eu quero te conhecer no Instagram, vamos bater papo, vamos se conhecer. Eis-me aqui, eis aqui o servo do Senhor. Eu sou apenas um homem simples, mas eu tenho vida com o Senhor e eu quero poder compartilhar com você o que Deus fez na minha vida. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pela tua história. Eu quero poder fazer algo em nome de Jesus. Como foi perguntado aqui, a fé para o bem. E eu profetizo que Deus vai fazer algo poderoso na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em tudo aquilo que você colocar a mão. Prosperará em nome de Jesus. Volte a sonhar, volte a crer que esse é um ano de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então esse foi mais um vídeo do canal Mensagem Bíblica. Eu quero agradecer aqui o pastor Alexandre, né? Eu vou deixar aqui embaixo, tá vendo? Os contatos para quem quiser entrar em contato com a igreja, para estar ajudando, para estar na obra de Deus, para estar fervendo. Esse aqui é um cara que eu posso falar, é em Deus e faz tudo para a honra e glória do Senhor.
E igual eu falei, já vi muitos, já passei por muitos aí. E esse daqui, igual eu falei, ele saiu numa pregação que ele veio, direto aqui pro canal especial, para dar essa palavra aqui, essa mensagem para vocês, ok? Vou pedir também aqui para você se inscrever no canal aqui embaixo. E vou deixar na descrição os contatos aí, para estar falando com o pastor Alexandre, da comunidade Evangelho Salvando Vidas em Cristo, ok? E eu vou torcer, porque eu sou da cidade de Marília, para que essa igreja venha para cá e venha abençoar muitas vidas, salvando vidas em Cristo, ok? Eu creio. Amém? Compartilhe, inscreva-se em nosso canal.